A partir de agora, então, a gente vai passar a trabalhar questões com vocês, né? A gente vai pegar isso que a gente aprendeu até agora, que a gente lembrou até agora, e vamos desenvolver isso em questões. Vamos analisar alternativa por alternativa, verificar por que aquela alternativa está correta, por que está incorreta, e aí a gente consegue chegar ao final, ao veredicto, então, do porquê determinada alternativa está correta ou não, ok? Então vamos lá, pessoal. Primeira questão a respeito de noções gerais de tributário e tributo. É uma questão da ESAF e a questão é assim. O conceito de tributo nos termos do Código Tributário Nacional traz as seguintes conclusões, exceto. Chama atenção aqui para a palavra exceto. Alguns cuidados, vou aproveitar aqui e vou comentar com vocês. Alguns cuidados na hora de analisar a questão, na hora de ler a questão, são importantes. Por exemplo, palavras tipo exceto, nunca, jamais. São palavras muito fortes que modificam completamente o significado daquela frase ou então que colocam algum tipo de impossibilidade daquilo acontecer, daquela situação acontecer de maneira geral, ampla, ou seja, nunca poderá acontecer determinada coisa ou nunca estará correto, né? Então, observar essas palavras que modificam muito a questão, né? São palavras que às vezes você pode circular na hora ali da prova para não se perder, porque muitas vezes isso tira tempo. Você lê a questão de uma forma um pouco ansiosa e aí lá pelas tantas você se dá conta que não era bem aquilo que você leu, bom, você já perdeu um tempo aí, né? E a gente sabe que o nosso tempo é bem curtinho na hora de resolver a questão. Então, ler com cuidado a questão, começar a concentrar e ler palavrinha por palavrinha, não tirar tipo um geral, essa aqui eu nunca vi esse assunto, eu nem sei isso, ou essa aqui eu me esqueci. Não, quem sabe você se esqueceu do conteúdo, né, assim, analisando de primeira viagem a questão, mas depois você pode fazer uma associação com algum tipo de resposta ou alguma coisa que você lembre, ou às vezes a própria questão pode te direcionar para alguma resposta. Então, prestem atenção na hora de ler ali a questão, não perca tempo imaginando que a questão quer saber isso e eu vou responder, porque aí depois você vai ver que não é bem aquilo, aí você tem que voltar e aí você já perdeu aí um precioso tempo, tá? Lê com atenção e realmente a questão, interprete a questão, não lembre assim, essa é uma situação que eu não posso resolver, ou essa daqui é muito fácil, essa aqui eu sei direto, eu acho que a questão quer saber isso. Não. Prestem atenção na leitura da questão. Então vamos lá. O conceito de tributo nos termos do Código Tributário Nacional traz as seguintes conclusões, exceto: A. O poder de tributar é prerrogativa do poder público, que o faz para custear suas ações no interesse da sociedade. Essa alternativa está correta ou está incorreta? Essa alternativa está correta, né? Como eu disse, o poder de tributar, um ente público que vai tributar vocês, né, o cidadão, e ele o faz para custear suas ações no interesse da sociedade. É para isso que a gente paga tributo, para que o Estado nos devolva em formas de serviço, em forma de política pública, enfim. Letra B. Não constituindo sanção por ato ilícito, pouco importa para a legislação do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, por exemplo, a origem lícita ou ilícita de determinadas mercadorias, desde que reste configurado a hipótese de incidência do referido tributo, qual seja a circulação dessas mercadorias para que possa ele ser exigido. Sim, circulando mercadoria, existe a incidência do ICMS. No caso específico aqui, eles estão tratando do ICMS,
né? Sempre lembrando, não é sanção o tributo não é a sanção do ato ilícito, né? Isso seria uma penalidade. Não, a gente está falando de tributo aqui que incide sobre a circulação de mercadorias e serviços de origem lícita ou ilícita de determinadas mercadorias. Ainda que a origem seja ilícita, o imposto incide. Então, essa alternativa também está correta. Lembrando que a gente está procurando, a partir do conceito de tributo do Código Tributário Nacional, as conclusões, exceto. Então, a gente está procurando a alternativa incorreta. Letra C. Nem toda prestação pecuniária prevista em lei constitui tributo, mas somente aquelas que reúnam o conjunto dos requisitos previstos na definição de tributo, consoante o Código Tributário Nacional. Ou seja, não é toda a prestação pecuniária, ou seja, tudo que eu tenho que pagar, né? Tudo que o Estado me cobra que vai ser um tributo. Não, a gente precisa que estejam presentes aquelas características lá do artigo 3º para que a gente possa classificar aquela cobrança como um tributo, né? Tem que respeitar certinho o que traz o artigo 3º, o que está previsto na lei. Então, essa alternativa C, nem toda prestação pecuniária prevista em lei constitui tributo, mas somente aquelas que reúnem o conjunto dos requisitos previstos na definição do tributo, consoante o Código Tributário Nacional, está correta. Aí nós vamos para a letra D, alternativa D. O Estado exige os tributos compulsoriamente das pessoas, portanto, a obrigação de pagar tributos não decorre da vontade do contribuinte, sendo esta, aliás, irrelevante nesta matéria. Como a gente viu, pouco importa se eu, contribuinte, quero ou não pagar aquele imposto. Uma vez instituído por lei, né, pela autoridade competente, eu sou obrigada a pagá-lo. Então, a alternativa D também está correta. Por último, nos sobra, então, a alternativa E. Embora sendo uma obrigação de direito público absolutamente indisponível por parte da administração, admite-se, desde que haja a respectiva previsão legal, a delegação dessa obrigação a outras pessoas jurídicas, como empresas públicas e sociedades de economia mista. Vamos lembrar aqui, pessoal, a gente falou antes em capacidade tributária ativa, que havia uma delegação para entidades como SESI, SESC, como INSS. Em nenhum momento eu comentei que empresas públicas e sociedades de economia mista podiam fazer a cobrança. Ou seja, são aquelas entidades que desenvolvem atividades tipicamente de Estado, INSS, ou que servem a interesses do Estado, como então do Sistema S, né, SESI e SENAI. Esses sim podem vir a cobrar um tributo que é instituído por lei, ou seja, a capacidade ativa passa a ser deles. Existe uma delegação que vem do ente tributante para que eles possam fazer essa cobrança. Mas empresas públicas e sociedades de economia mista, não. Né? Elas não desenvolvem atividades típicas de Estado e nem prestam aqueles serviços de interesse do Estado. Então, essa alternativa está incorreta. O conceito de tributo nos termos do Código Tributário Nacional traz as seguintes conclusões, exceto, ou seja, pelo conceito de tributo lá do artigo 3º, a alternativa E, né, que fala sobre a possibilidade de empresas públicas e sociedades de economia mista cobrarem tributos, não está correta, ok? Vamos para a nossa próxima questão, então.